Olá pessoal, vamos começar hoje falando de competência, falando desse tema aí importante dentro do processo penal. A gente vai falar de muita coisa envolvendo esse tema competência. Vocês podem ir acompanhando também por nosso material, enfim. E aqui eu já começo falando de competência em relação aos mecanismos de solução de conflitos. Basicamente existem três mecanismos de solução de conflitos. A gente tem a autotutela, a gente tem a autocomposição e a gente tem a heterocomposição. Quando a gente fala em mecanismos de solução de conflitos, a gente fala em meios pelos quais podem os conflitos ser solucionados, seja no âmbito judicial ou mesmo no âmbito extrajudicial. Então, quando a gente fala em mecanismo de solução de conflitos em relação à autotutela, é aquele onde uma parte procura impor a sua vontade em cima da outra. Procura que sua vontade se sobreponha sobre a vontade da outra. Muitas vezes essa autotutela ela ocorre sob o arrepio da lei. Então, por exemplo, a gente dá alguns exemplos aqui em que alguém procura solucionar um determinado conflito por meio da autotutela. O chamado exercício arbitrário das razões, que inclusive é um crime previsto no artigo 345 do Código Penal. O exercício arbitrário da própria razão é aquele agente que pratica um determinado ato, que pratica uma determinada conduta, extrapolando os limites que a lei autoriza em relação à prática de um ato, e aí ele acaba incidindo nesse crime, é o chamado exercício arbitrário das próprias razões. Então, por exemplo, a pessoa furta a sua residência e depois você encontra essa pessoa na rua e você acha no direito de causar lesões a ela, enfim, isso daí não é acobertado pelo direito. É o chamado exercício arbitrário das próprias razões e é um tipo aí de autotutela na resolução de conflitos. Mas perceba que eu falei agora há pouco na minha fala que, em regra, ocorrerá aí alguma conduta ao arrepio da lei. Em regra, ocorrerá um crime no exercício da autotutela. Mas é importante sabermos também que nem sempre isso ocorre. Então, por exemplo, a legítima defesa é um claro exemplo de uma resolução de conflito por meio da parte exercendo o seu próprio direito ali em relação à solução de um determinado conflito, independentemente de um terceiro, independentemente da justiça também. Então, legítima defesa também é um exemplo de autotutela. Não é considerado crime, evidentemente, mas é um tipo de resolução de conflito por meio da autotutela. A gente tem também a autocomposição. A autocomposição é aquela em que as partes chegam num acordo. E esse acordo ele pode ser tanto no âmbito extrajudicial quanto no âmbito judicial. Vamos imaginar que alguém cometeu um crime ali de ação penal privada contra uma determinada pessoa, cometeu um crime de calúnia, por exemplo. Essa pessoa que foi vítima do crime de calúnia, ela pode chegar num acordo, mesmo fora do Poder Judiciário, com aquele que proferiu essa calúnia contra ele. E aí a gente tem uma espécie aí de autocomposição. Elas chegam num acordo para que ninguém leve isso para a justiça. Mas poderia haver também essa autocomposição, mesmo já o processo se iniciado. Então poderia haver uma transação penal, uma composição civil dos danos, uma renúncia ao direito de queixa, um perdão, por exemplo, ali do ofendido. Tudo isso daí ocorre no âmbito do Poder Judiciário. E por fim a heterocomposição. A heterocomposição é a tradicional, é a via mesmo do litígio judicial, é quando você coloca nas mãos de um juiz o destino ali das partes que litigam num determinado processo. Então guardem isso, autotutela, autocomposição e heterocomposição. Dando sequência aí aos aspectos iniciais desse tema competência, a gente precisa fazer a distinção entre o que é jurisdição e o que é competência. Muita gente confunde os dois conceitos aí. Muita gente acha que um juiz não tem jurisdição em todo o território nacional. Para a gente entender o que é competência, a gente precisa entender o que é jurisdição. A palavra jurisdição, a gente tem como a sua terminologia, como seu significado, a expressão dizer o direito.
Então, juris é direito e dição é dizer. Então, quando a gente faz a junção desses dois elementos aí, a gente encontra, então, a expressão jurisdição significando dizer o direito. Então, eu digo que tem jurisdição aquele que pode dizer o direito. É muito comum a gente imaginar que é o magistrado, seja em qual esfera do Poder Judiciário ele atue, é aquele que pode exercer jurisdição. É a regra. Mas é possível também que outros órgãos exerçam jurisdição. Então, por exemplo, o Senado Federal, quando vai julgar um crime de responsabilidade do presidente da República, por exemplo, a doutrina reconhece que ali ele está no exercício da sua jurisdição. A função jurisdicional é a função típica do Poder Judiciário, mas é possível que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, segundo a Constituição, segundo a teoria constitucional, exerçam as funções atípicas no seu ato ali jurisdicional. Então, o Legislativo tem como função típica legislar, mas tem como função atípica exercer essa jurisdição. Ok, pessoal? Então, jurisdição é isso. E competência? Competência nada mais é que a delimitação da jurisdição. Então, quando eu digo que um magistrado ele pode dizer o direito em todo o território nacional, é preciso conjugar esse conceito com a competência. Por mais que ele possa dizer o direito em todo o território nacional, na verdade, ele está delimitado em relação a essa jurisdição por uma competência. E aí a gente vai estudar que a competência ela pode se dar tanto em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função, por exemplo, ou mesmo em razão do local. A gente vai estudar isso daí com calma. Então, primeiramente, jurisdição é uma coisa, competência é outra. Competência é a delimitação dessa jurisdição, ok? Eu gostaria de falar também do princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural, a gente extrai ali do artigo 5º da Constituição Federal, lá do artigo 53 do nosso texto, que a gente vai verificar, por exemplo, que não pode ninguém ser processado no Brasil senão pela autoridade competente. Então, é um direito que a parte, quando vai ser processada, ela saber qual que vai ser o órgão jurisdicional que vai processá-la. E ela sabe isso através do princípio da legalidade. A lei prevê antecipadamente qual que é o rito de processamento, onde que a pessoa é processada de acordo com o local do crime, de acordo com o tipo de crime, etc, etc. Então, é um princípio constitucional, princípio do juiz natural. E ele também está ligado à vedação dos tribunais de exceção. Porque quando um órgão jurisdicional é criado após o cometimento do crime para processar alguém, a gente chama isso de tribunal de exceção. Isso é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem um exemplo muito claro disso, que foi o famoso julgamento de Nuremberg, que julgou os nazistas ali após o final da Segunda Guerra. Então foi criado na própria Alemanha mesmo um tribunal, um órgão para julgar apenas crimes cometidos por esses nazistas. Naquele momento, naquelas circunstâncias, naquele local, foi aceito esse tribunal de exceção. No Brasil, a Constituição Federal veda. Seja qual for o crime que você cometer, seja quem for a pessoa que cometeu um crime, vai ter um órgão específico para julgá-lo aqui dentro do território nacional, de acordo, evidentemente, com a competência. Ok, pessoal? Então, vamos em frente aí no nosso material. Eu falava agora há pouco que existe basicamente a apuração da competência quanto à matéria, quanto à pessoa, quanto ao local e quanto à função. Essas 4 competências, as 3 primeiras são mais utilizadas, a gente vai aprofundar nelas. A 4ª, competência funcional, a gente não vai aprofundar nelas aqui. Quem quiser depois pode acompanhar no nosso material. Mas veja, a competência material, em razão da pessoa, e a competência em razão do local, a gente extrai da previsão do artigo 69 do Código de Processo Penal. O artigo 69 do Código de Processo Penal traz algumas situações para que a competência possa ser firmada.
Então lá a gente tem um rol de alguns incisos. Então vai dizer lá o inciso primeiro, que a competência será afirmada pelo local da infração. A competência será afirmada pelo local de residência ou domicílio do réu. A segunda situação. A competência será afirmada pela natureza da infração. Uma terceira situação. A competência será afirmada, por exemplo, aí, pela distribuição, pela conexão e continência, pela prevenção e também pela prerrogativa de função. Então, o artigo 69 prevê 7 hipóteses para que, no caso concreto, seja analisado aonde se deu o crime, qual foi o tipo do crime, quem cometeu o crime, para saber qual vai ser o órgão jurisdicional que vai julgá-lo. Então, recapitulando o 7, a competência será afirmada em relação ao local da infração, em relação ao domicílio ou residência do réu, em relação à natureza da infração, distribuição, conexão ou continência, prevenção e prerrogativa de função. A gente vai estudar com calma basicamente isso daí. Mas basicamente desse artigo 69 a gente extrai essas 3 formas de apurar a competência que a doutrina traz há muito tempo, que a competência ratione matéria, então competência em razão da matéria, competência ratione loci, competência em razão do lugar, e competência ratione persona, competência em razão da pessoa que está sendo processada. É aqui onde a gente vai estudar a prerrogativa de função. Então, dentro da competência em razão da matéria, a gente vai ver que alguns crimes, dependendo da matéria ali, objeto desse crime, a gente vai ter um tipo de órgão específico para ele. Então, por exemplo, crimes militares são julgados pela Justiça Militar, aqui dentro de competência em razão da matéria, tá, pessoal? Então, competência em razão da matéria, crimes militares são julgados pela Justiça Militar. Não é objeto aqui do nosso curso estudar os crimes militares, a competência processual penal militar. Isso aí é mais para concurso na área mesmo específica ali para a carreira militar. A gente tem, quanto à competência em razão da matéria, crimes que são processados pela Justiça Eleitoral também. E aqui, em relação a crimes processados pela Justiça Eleitoral, a gente precisa trazer um julgamento muito recente do STF, do ano passado, de 2019, que previu, nesse julgamento aí, que se houver um crime eleitoral cometido por alguém e a pessoa cometeu esse crime eleitoral, cometeu também um crime comum, depois a gente vai entendendo o que é um crime eleitoral, o que é um crime comum, o crime eleitoral vai ser julgado juntamente com o crime comum. Então vamos imaginar a seguinte situação, a pessoa comete um crime eleitoral, a pessoa é candidata lá e aí ela acaba cometendo um crime eleitoral, então crime de corrupção ativa eleitoral, é um crime eleitoral, onde ela oferece propina ali para alguém votar nela. E vamos imaginar que nessa mesma conduta ela também falsifique documentos. Então a gente tem ali o crime de falsidade ideológica, um crime comum, previsto no Código Penal. O crime de corrupção eleitoral ativa é um crime previsto no Código Eleitoral. Tá? Então, Código Penal, crime comum, Código Eleitoral, um crime eleitoral. Perceba que haverá uma conexão entre esses crimes. Haverá um só processo para julgar os 2 crimes. E esse processo será dado na Justiça Eleitoral. Foi o que decidiu ano passado o Supremo Tribunal Federal. Antigamente havia uma divisão, então o crime comum seria julgado na Justiça Comum e o crime eleitoral na Justiça Eleitoral. Agora não, há essa conexão. Então guardem que há conexão no sentido do próprio órgão da Justiça Eleitoral julgar os crimes conexos aos crimes eleitorais. Isso é importante. A não ser que a competência daquele crime comum seja estabelecida pela própria Constituição Federal. E o exemplo clássico que a gente tem é o crime doloso contra a vida. A Constituição Federal prevê que crimes dolosos contra a vida sejam julgados pelo Tribunal do Júri. Então percebam que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida já está afirmada
na própria Constituição Federal. Então, por esse motivo, o crime doloso contra a vida continua sendo julgado pelo Tribunal do Júri. Não há essa reunião na Justiça Eleitoral para julgamento de crimes dessa natureza. Assim como crimes militares também, que a própria Constituição prevê que eles serão julgados pela Justiça Militar. Por esse motivo, não haverá uma reunião no julgamento na Justiça Eleitoral. Ok, pessoal? Vamos um pouco mais à frente aí. Vamos fazer a distinção da seguinte maneira. Quando a gente fala em justiça, a gente tem a justiça especial e a justiça comum. A justiça especial, a gente encontra a justiça eleitoral, a justiça militar, a justiça trabalhista e também a justiça política, aqui e aspas, 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 nessa expressão justiça política. Porque a justiça política, basicamente, é aquele órgão que vai julgar crimes políticos. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como funciona o julgamento de crimes políticos. Então, tudo isso faz parte da justiça especial. Do outro lado, a justiça comum, a gente tem a justiça federal e a justiça estadual. Embora uma doutrina vá dizer que a justiça federal pode ser considerada especial quando comparada à justiça estadual. Mas, em regra, existe essa divisão aqui que eu falei. Justiça especial, aquelas 4, justiça comum, essas 2, e dentro da justiça comum, justiça federal e justiça estadual. A justiça estadual, pessoal, quero que vocês entendam, que é a justiça competente para julgar a maioria dos crimes no Brasil. É a justiça que mais tem processo disparadamente no Brasil. Então, tudo aquilo que não for objeto da justiça eleitoral, da justiça militar, da Justiça Federal, por exemplo, será objeto da Justiça Comum Estadual. Então, de maneira residual, a gente encontra que os crimes que não se encaixam na Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Justiça Federal, será Justiça Comum Estadual. E a gente não estuda a Justiça Comum Estadual porque ela funciona como uma espécie residual de competência. Então, a gente vai estudar todas as outras competências em relação às matérias especiais, e o que sobrar é da Justiça Comum Estadual, portanto, a maioria dos crimes no direito brasileiro. Beleza, pessoal? Então, a gente vai começar a estudar pela competência em razão da matéria, a gente já está vendo, já falei da competência da Justiça Militar, que não é estudado nesse momento, falei o que é importante saber aqui de competência da Justiça Eleitoral. E aí, entendam que agora a gente vai começar a estudar a competência da Justiça Comum Federal. Então, vamos começar a entender quais são os crimes que são processados pela Justiça Federal. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo aí no material, para vocês entenderem o seguinte, ó. Quando a gente fala de crimes da competência da Justiça Federal, a gente tem que analisar o artigo 109 da Constituição Federal. Mas a gente não pode analisar o artigo 109 e entender que todos aqueles incisos são atribuídos aqui ao direito processual penal. Na verdade, a gente tem que extrair para nós aqui, para a gente entender quais são os incisos que se aplicam mesmo no estudo da competência dentro do processo penal. Porque os outros vão ser de competência da competência do estudo do processo civil. Então, a gente destaca o inciso 4º, que vai dizer que seria competência da Justiça Federal julgar os crimes políticos, infrações em detrimento de determinados bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades autárquicas e empresas públicas. O artigo 109, inciso 5, vai dizer que também será da competência da Justiça Federal os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, desde que iniciada a execução no país ou o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. O artigo 109, inciso 5A, que fala dos crimes relativos a direitos humanos, a gente também vai estudar. O artigo 109, inciso 6, crimes contra a organização do trabalho e, quando a lei dispuser, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira.
E também os incisos 9 e 11, que falam, respectivamente, que será a competência da Justiça Federal processar e julgar crimes cometidos a bordo de navio ou aeronaves e também relativos à disputa de direitos indígenas. A gente vai falar de cada um desses incisos aí, trazendo vários e vários exemplos, tem muita súmula envolvida aqui, é um estudo específico, aprofundado e que cai bastante em prova, seja de concurso, seja da OAB. Então a gente finaliza esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua falando de competência em razão da matéria, começando a analisar o artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal. Um abraço, gente.